Olá, crianças, mais uma aula de matemática segunda unidade. Assunto: números par e ímpares. Relógio de ponteiro, tabuada do 5 e do 10. Ok? Vamos lá. Os números terminados em 1, 3, 5, 7, 9 são chamados de ímpares. Todo número ímpar, quando dividido por 2, deixa resto igual a 1. Os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8 são chamados de pares. Os números pares, quando dividimos por 2, deixam o resto zero. Então, os ímpares, quando são divididos por 2, ele sobra um número, por isso que ele se chama ímpar. E os números pares, quando não sobra nada, no caso é zero, o número dividido por 2, sobra o zero, ele é par. Ok? Aí do lado tem alguns números, tanto ímpares quanto os pares nessa imagem, ok? Continuando. Aí é uma tabela que eu fiz com os números ímpares e os números pares, certo? Verdes são números ímpares e brancos são números pares, ok? O ponteiro é um pequeno objeto que serve para apontar as horas em um relógio, o norte em uma bússola, o peso ou massa em uma balança, ou várias outras medições em eletrônica. Então, o ponteiro é o que fica dentro do relógio de ponteiro. São 2 ponteiros e alguns relógios têm 3 ponteiros. Voltando. O ponteiro que é pequeno indica as horas, e aquele ponteiro mais fininho indica os segundos. O segundo é a unidade fundamental, ou seja, a parte dele é que se estabelece as outras medidas. Um segundo é a menor medida de tempo do relógio. Então, aí fica o relógio com os 3 ponteiros. Alguns relógios só possuem 2, né? E aí tem de 1 a 12 que vai contando, ok? Com a necessidade das medidas mais precisas, surgiu a crespícida, ou relógio de água, e a ampulheta, ou relógio de areia. Este foi o primeiro relógio a permitir a medição do tempo a qualquer hora, sem depender da luz da lua ou do sol. Então, os primeiros relógios que surgiram foram esses relógios que estão citados aí. Estão em negrito. Ok? Aí eu vou falar um pouco de cada um. Esse já é um relógio bem diferente do que costumamos ver, medindo as horas. O instrumento possui 2 recipientes, um é alto acima do outro. Dentro do recipiente mais alto é colocada uma quantidade certa de água e a partir daí a água cai em forma de gotas no recipiente mais baixo. Isso daí foi um relógio antigo, foi um dos primeiros relógios feitos para a humanidade. Segundo, a ampulheta é um dos primeiros medidores de tempo, criada pela necessidade que se tinha em medir o tempo, quando ainda não existia relógios menores e que eram de fácil transporte. A quantidade de horas da ampulheta varia de modelo para modelo. Então, existem vários modelos de ampulheta. Existem aqueles que são medidos de horas em horas, outros de 12 em 12 e outros de 24 e 24 horas. Então, existem vários modelos dele ainda. Pode-se dizer que esse foi o primeiro modelo de relógio criado, inventado pelos babilônicos. O relógio do Sol é semelhante com o convencional, mas as horas são medidas de acordo com a posição do maior astro do planeta Terra. Ele possui uma haste em posição vertical, aí vocês estão vendo as hastes, chamada de gnomo, e fica presa à base do relógio. A base em questão possui os numerais dispostos, como em um relógio convencional, que representam as horas marcadas, assim como os minutos. À medida que o Sol se movimenta, a sombra do gnomo aponta para a hora e o minuto em questão. Então, aí é outro tipo de relógio, ok? A melhor maneira de saber a tabuada é entender seu processo. Anteriormente, era primordial decorar a tabuada na escola. No entanto, hoje em dia, o método para aprender a tabuada passou a
mera repetição para o entendimento de seu funcionamento. Por esse motivo, existem hoje muitos jogos e exercícios que facilitam a memorização. Continuando, aí as tabuadas de 5 e 10 vezes que vocês vão estudar e passar com formas de jogos para poder saber elas. Eu já dei a de 2, já dei a de 3, já dei a de 4. E agora eu estou passando para a de 5 e 10. E que já foi dado, né? Uma repetição, ok? Aí, atividade. Primeiro, responda. Qual é o maior número par menor do que 50? B. Quais são os números ímpares entre 11 e 17? C. Qual é o maior número par de 2 algarismos? D. Qual é o menor número ímpar de 2 algarismos? E. Quais são os números pares entre 34 e 42? Segundo, observe estes números. Pense e escreva 99, 114, 126, 137, 140, 158, 167, 171, 189. Vocês vão observar esses números para poder responder as questões abaixo. Letra A. Números maiores de 165. B. Números menores de 140. C. Números pares. D. Números ímpares. Segundo, ou seja, os números pares maiores que 44 e menores que 68 é como se fosse a letra E, viu? Porque aí eu botei dessa forma e não observei. Os números pares maiores que 44 e menores que 68 é a letra E. E a letra F é os números pares maiores que 31 e menores que 68, ok? Vocês só fazem mudar na hora de passar para o caderno. Terceiro, numere corretamente, se for par ou ímpar. Aí tem letra A, letra B, letra C, letra D, letra E, letra F, letra G, ok? Vocês vão marcar. Agora faça a leitura das horas. A. 19 horas 50 minutos ou B. 20 minutos para 5 horas ou C. 3 horas de tarde ou D. 10 minutos para 7 horas ou E. 4 horas e 45 ou letra F. 2 horas e 55 ou e G. 17 horas. Então, vocês vão fazer. Ok? Vamos partir para o livro, né? Como já falamos sobre par e ímpar, agora a gente vai partir para o livro de vocês. Vocês vão estudar essas páginas que estão aí. Né? No diário, eu coloquei no diário também. Então, eu vou dar uma lidinha em cada página. Essa página é a 74. Página. Par ou ímpar? Natália e Paulo tiraram par ou ímpar para decidir quem usaria primeiro o computador. Ímpar, par. Ganhei. Você concorda com Natália? Ela venceu o par ou ímpar? Por quê? Sim, pois eles colocaram ao todo 7 dedos e 7 é um número ímpar. Aí está a tabela de novo. Vamos passar para outra página. Aí a página vocês vão responder e a mamãe de vocês só vai dar essa correção depois que vocês responderem sozinhos. Aí ela vem com o livro e corrige junto com vocês. Então, observe o quadro numérico da atividade anterior. Escreva nos quadrinhos abaixo com quais algarismos terminam os números pares. 2, 4, 6, 8, 0. B. Os números ímpares não foram pintados. Escreva nos quadrinhos abaixo com que algarismo eles terminam. 1, 3, 5, 7, 9. Número ímpar. Aí é para você ligar e vai formar um relógio. Quinto, observe a figura que você formou no ligar ponto acima. Qual foi a figura que você formou? Relógio de pulso. B. Quais os números não foram usados? 3, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 27, 41. C. Conte a um colega uma característica dos números que você ligou. Exemplo de resposta. São números de 2 em 2, então é ordem crescente. Varia de 2 a 42. Faça os cálculos abaixo. Em seguida, marque um X apenas nos resultados que são ímpares. 66, 137,
439, 344, 39, 530, 40, 239, 33, 630, 845, 942. Vamos para a próxima página. Relógio de ponteiro. O relógio de ponteiro, assim como o relógio digital, é um instrumento usado para medir o tempo. Mas você sabia que antigamente as pessoas usavam outros instrumentos? Leia o texto abaixo. Veja bem, aí tem vários, eu já expliquei no bloco anterior, que tem vários jeitos de relógio antigos. No caso, o primeiro modelo que permitiu registrar horários foi o relógio de sol. Então, o primeiro ponteiro foi o relógio de sol. Aí vocês vão ler direitinho, vão responder. Observe novamente o relógio de ponteiro que você montou na unidade anterior. Os ponteiros do relógio têm o mesmo comprimento. Aí a resposta tem, não, um é maior do que o outro. Segundo, qual ponteiro marca o minuto e qual marca as horas? O ponteiro maior marca os minutos e o ponteiro menor marca as horas. Isso daí a mamãe de vocês só vai fazer isso quando vocês responderem sozinhos. Meio-dia e meia-noite, tem no livro de vocês. Na página 77, vocês vão responder também. A tabuada do 5 e do 10. Rômulo é cliente ciclista. Ele gasta 5 minutos para dar uma volta na pista da praça que fica em frente à casa dele. Então, vocês vão responder também da mesma forma essa página, viu? Não esqueçam. Vamos continuar. Outra página que vai ser respondida, mas a mamãe de vocês só vai dar o resultado depois no final, ok? Vamos a outra, que será a última. Escreva uma multiplicação e uma divisão para representar a quantidade de cubinhos em cada item. Veja o exemplo. Aí, ó. Vocês vão olhar a quantidade e vai fazer seguindo o exemplo. Não esqueça. Vem o sétimo, letra A e letra B também. Da mesma forma, vocês vão responder, ok? Aí tem a correção do dever que eu passei. Qual é o maior número par menor que 50 a 48? B. Quais são os números ímpares entre 11 e 17, 13 e 15? C. Qual é o maior número par de dois algarismos 98? D. Qual é o menor número ímpar de dois algarismos 11? E. Quais são os números pares entre 34 e 42, 36, 38 e 40? Então, vamos prosseguir. Segundo, observe estes números, pense e escreva. 99, 114, 126, 137, 140, 158, 167, 171 e 184. Letra A, números maiores que 165. R, 167, 171, 184. B, números menores de 140, 99, 114, 126, 137. Números pares, 114, 126, 140, 158, 184. Números ímpares, 99, 137, 167 e 171. Continuando. Terceiro, numere corretamente par e ímpar. 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1. Quarto, agora faça a leitura das horas A. 19 horas 50 minutos ou 10 minutos para as 20 horas ou 10 minutos para as 8 da noite. B. 20 minutos para as 5 horas ou 4 horas e 40 minutos. C. 3 horas da tarde ou 15 horas. D. 10 minutos para as 7 horas ou 6 horas e 50 minutos. E. 4 horas e 45 ou 15 minutos para as 5 horas. F. 2 horas e 55 ou 5 minutos para as 3 horas. G. 17 é 5 horas da tarde, ok? Vamos adiante. O diário. 28/4/2020. Primeiro, caderno de matemática. Segundo, matemática, página 74 a 81. Terceiro, segue correção do livro e do caderno. Amo vocês. Tchau.